bem-vindos, sejam bem-vindas ao Lab Expert. Deixa eu fazer um pouquinho de suspense. Nessa bancada, a gente ia falar o que viesse assim mesmo no nosso coração. A cada novo episódio, um novo experimento. Esse episódio não pode demorar muito para ir ao ar, que ó, no meu coração... Ixi, é do lado, errei o lado do coração, ó. É desse lado aqui. A cada novo episódio, um novo tema. Gente, eu fico impressionada como o tempo passa com um papo bom. E eu sei que daqui, acho que a gente vai pra TV, hein? 3, 2, 1... A gente tava aqui dando risada, porque eu vou contar um bastidor pra você. Eu vou assistindo a vinheta aqui com você, e aí o Thiago fica gritando 30 segundos, 20 segundos, e aí vai dando aquele frio na barriga, a gente tá bem tranquilo, mas aí de repente vai dando frio na barriga. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Lab Expert, o podcast. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero perguntar uma coisa. Você já está inscrito nesse canal? Ainda não? Ó, vou te dar 2 segundos para lá. Se inscreve. Você se inscrevendo, você me ajuda a aparecer mais vezes para você. E outra coisa, se você pensa ali enquanto está assistindo esses vídeos, poxa, isso aqui é a cara de alguém, pega esse vídeo, encaminha para essa pessoa. Tem um coraçãozinho aqui que você também pode deixar o seu like, deixar o comentário, quiser conversar com a gente. Vai ser sempre uma alegria poder estar em contato com você. Esse aqui é um espaço que a gente tem batido papos muito interessantes. E o grande intuito desse podcast é levar ali um pouquinho de encorajamento para você. Você que já pensou em algum momento em transformar aquilo que você sabe num curso, num podcast, num e-book, quem sabe numa mentoria, numa consultoria. Você que sonhou estar em cima de um palco, palestrando, levando aquilo que você sabe para outras pessoas. Então, todos os papos aqui com experts, especialistas em suas áreas, que têm ali experiências lindas, é para que você possa entender que se está acontecendo com essa pessoa que está aqui na minha frente, é porque também pode acontecer com você. Basta você, primeiro, decidir que você quer, depois ir buscando os conhecimentos para isso e terceiro, começar. Com certeza, o primeiro passo é muito importante. Eu sempre digo, se eu for comparar ali a Thaís lá de 4 anos atrás, dentro desse mundo, é outra Thaís. A gente vai evoluindo. Eu me orgulho muito daquela Thaís, mas só cheguei aqui porque um momento lá eu fiz do jeito que tinha, que era com o celular que eu tinha. Na época da pandemia, que eu gravava o vídeo, ficava o vídeo de um jeito e a voz de outro, porque eu era um celular velho, mas era o que tinha. E era assim que eu estava fazendo e comecei. E aí, gente, eu sempre trago convidados muito especiais, né? Vocês sabem que quem senta aqui pertinho de mim são pessoas que elas vão contribuir e grande parte dessas pessoas são pessoas que eu tenho a grande alegria de chamar de mentorados. E o rapaz que está aqui na minha frente, ele tem me ensinado muitas coisas. É uma pessoa que com certeza você vai gostar desse papo. O nome dele é Luiz Roberto. Ele é formado em contabilidade pela UFRN. Tem MBA em consultoria empresarial e auditoria digital e direito tributário. Atua no ramo há 19 anos, mas tu tá inteiraço, né? Olha aí, ó. Há 19 anos e há 5 ele é empresário contábil. A gente vai contar aqui algumas histórias, dentre elas como a gente se conheceu, e eu tô muito feliz que ele acabou de chegar de São Paulo como palestrante lá. E para uma mentora, não tem coisa melhor do que dizer, meu querido mentorado palestrante Luiz Roberto, seja bem-vindo. Muito obrigado, Thaís, pelo espaço, pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade de estar levando nossa palavra, um pouco de conhecimento que a gente tenha para você que está sentado aí, para você que está no celular, tá no computador, tá no notebook, porque eu acho que todo mundo tem algo para acrescentar na vida de alguém. Então, assim, não tem nada que você não possa pescar. Sim. Ontem mesmo, a gente teve num evento junto, ontem mesmo, nas 3 palestras que a gente assistiu, eu consegui captar alguma coisa. Sim, eu também. Eu consegui pegar alguma coisa. Então, assim, às vezes, de onde a gente menos espera, é onde sai, onde a gente tem uma ideia. Isso. Até uma ideia que eu já compartilhei antes daqui antes da gente começar, um estalo que me deu ontem, eu tive lá. Começou, eu digo, opa, eu acho que isso dá certo.
Pois é, então muito feliz em ter você aqui. Lisiane tá ali sentadinha também, a esposa do Luiz. Obrigada por você estar aqui. É sempre muito bom a gente ver esse apoio, né? Então, as pessoas, a gente ter com quem contar, porque sabe que é uma correria de um lado e de outro. Então, eu acho muito bonito e valorizo muito quando isso acontece. Luiz, a gente tem aqui, dentro desse podcast, e antes de eu começar com você, eu vou aproveitar só para agradecer. Sânzia da Baimoniz, com os looks aqui que vocês têm visto. Eu tô me sentindo bem blogueira aqui nesse podcast. E muito feliz por isso e honrada. Cláudia Regina, que tem me ajudado na escolha desses looks maravilhosos. A AWJ Semi-Joias. Olha só esse colar. Como é diferentaço. Cíntia, você sempre arrasando nas peças, amando. Então, já tô vendo que vai ser outro que, né, não volta pra você, viu? Fernanda Moura, Fernanda, eu te conheci, adorei você, assim, tô me achando linda, amei essa make, amei o cabelo, amei tudo. Meu querido Arthur e toda a equipe daqui da P9 Comunicação. Então, um time aqui de peso para levar o melhor para você. E aí, cada pessoa dessa aqui eu conheci em uma situação. E o Luiz, a gente também se conheceu numa situação, mas ele ouviu falar de mim antes. Eu queria, Luiz, nesse podcast a gente vai contar algumas histórias nesse início. Depois a gente vai para uma parte mais técnica, o pessoal de casa já está acostumado aí com isso. E no final a gente vai fazer um experimento juntos. Eu tô curiosa para saber o que eu vou lançar com você. Porque se ficar bom, a gente lança, de verdade. Combinado. E aí, a primeira pergunta que eu te faço é: como foi que você chegou até mim, Luiz? Antes de contar como eu cheguei a você, eu tenho que contar como foi o ano de 2023. Tá. Até Então, vai lá. 2022, eu tava meio que... Tanto eu como pessoa Sim. e como empresário e como a empresa, a gente tava meio estagnado. E eu segui um conselho de uma pessoa, de um colega meu que é contador, Sim. que ele tem uma sigla chamada TBC, que é Tira a Bunda da Cadeira. Adoro. Tá vendo que vai ser bom esse episódio, né? Então, assim, ele, uma vez num bate-papo, ele já tinha dito isso pra mim. E quando foi em dezembro de 22, eu resolvi me inscrever pra uma mentoria em São Paulo, Sim. mais precisamente em São Bernardo do Campo. E, assim, a primeira Isso, vez... 2022, a primeira vez que você foi lá? Não, Ano 23. passado já. A primeira vez que eu fui lá foi em janeiro de 23. Então, Sim, assim... foi janeiro. Só em você sair, a gente fala, hoje é muito na moda, você tem que estar fora da sua zona de conforto, você não pode, assim, só em você sair daqui para uma cidade como São Paulo, Sim. já dá um impacto. Então, assim, o primeiro encontro não foi nem a mentoria de fato, foi tipo um planejamento estratégico pra gente em 2023. Apanhei muito, mas assim, foi uma decisão, foi uma decisão. O que Thaís acabou de dizer, a Thaís de hoje é a Thaís por causa das decisões que ela tomou de 4 anos atrás. Com certeza, tanto o Luiz Roberto como pessoa e como empresário não é o mesmo de janeiro de 23. Aí nisso, eu comecei uma série de movimentos de tentar participar de grupos aqui em Natal. Seja de grupo de network, de estar perto de empresários que eu conhecia, que tem um evento aqui em Natal. E num desses cursos, e num desses eventos, eu me conectei com uma pessoa que a gente pagou matéria na universidade. Ela é formada em contabilidade, mas hoje não exerce. Que é Marcela. Sim. Minha mentorada. Que é mentoranda de Thaís. E nesse dia também, eu conheci outra pessoa. Que é Bacelar. Meu mentorado. Que fez minhas fotos profissionais. Então, assim, pra você ver como tudo começa a se encaixar. E tem uma amiga de profissão, que a gente já fez algumas coisas juntos, já teve uma parceria num certo momento, que também é mentoranda de Thaís. Zélia. Minha mentorada. Aí nisso, lá pra setembro, lá pra agosto, setembro, eu vi um evento que ela fez e me interessei. Eu digo, poxa, vários empresários, tem várias pessoas aí, deve sair, assim, coisas boas, insights bons. E eu entrei em contato com uma dessas pessoas, mais precisamente com o Marcelo e com o Bacelar, para saber como era, assim, como acontece, como, assim, como era para chegar até você, que até Bacelar tinha dito que de tarde ia encontrar com você ia falar comigo. E eu vou deixar já um insight para vocês. Eu tenho uma característica que eu sou meu procrastinador. Eu gosto de deixar as coisas para lá. Mas também quando eu digo, eu vou fazer,
minha esposa tá aqui e escutando, ela sabe que tem que ser pra ontem. Quando decide... E foi o que aconteceu com você. Eu já entrei no seu Instagram do Lab, já peguei o WhatsApp, já... Aí Já acho que conversamos, acho que você mandou uma mensagem pra foi... mim. Pronto, aí a gente conversou, aí a gente conversou, teve uma reunião online pra saber se o que eu pretendia, se o que eu queria tava dentro do escopo do que você oferece. Sim. Tava. E eu acho que uns 15 dias depois, um mês depois, teve um evento aqui em Natal chamado GoRN, que ele foi promovido pelo Sebrae. Que foi um evento muito bom, promovido pelo Sebrae, de 2 dias. Naquele evento eu estava palestrando a convite da CDL Jovem. Pronto, No estande da CDL Jovem. e esse gancho foi bom, porque eu tinha acabado de voltar pra CDL. Sim. Eu tinha acabado de voltar pra CDL. Eu acho que o GoRN, se não me engano, foi em setembro. Acho que foi isso, mais ou menos. No início de outubro, eu tive um almoço onde eu conheci Rila. Quem é Rila? Minha mentorada. Então, assim... É porque, gente, eu tenho muito mentorado de gente boa. Então, a galera boa, legal que você vai conhecendo, vai atrás que ou fez TCN ou é meu mentorado. Aí, no GoRN, a sexta-feira foi fantástica. Eu fiquei a sexta-feira toda. E o sábado era até... acho que o sábado ficava era até 7 horas da noite. Sim, era o dia inteiro. Só que eu já tinha combinado de ficar até meio-dia. Porque eu queria descansar de tarde, queria ficar com minha esposa um pouquinho também. Acho que a gente tem coisa pra fazer à tarde. Aí eu descobri, nesse meu tempo, que essa jovem que tá na minha frente ia palestrar de 1 hora da tarde. Eu digo, então eu vou ficar aqui até Vou fazer sacrifício de ficar aqui até uma... sacrifício, eu olho, tá ele num puff, sentado, confortavelmente. Eu falei, acho que aquele rapaz ali é meu novo mentorado. A gente só se viu online. Então ele ali, no final, veio, falou comigo, ainda conheceu Carla nesse dia. Eu achei ontem uma fala que ela fez que engraçado, como a gente... As coisas, eu não tenho vaidade. E às vezes algumas falas elas pegam assim, ela falou assim, eu conheci Luiz na fila pra falar com Thaís. Olha essa frase, na fila pra falar com Thaís. Gente, uma fila pra falar comigo, mas naquele dia, no final, tinha tanta gente legal e o pessoal veio cumprimentar. E aí vocês acabaram também se conhecendo e depois ficaram no mesmo grupo de Mastermind, fizeram um TCN junto. E aí, disso que você traz, Luiz, eu fui fazendo aqui eu e os meus rabiscos, né? De alguns insights do que você traz. Olha só, você passou por 4 pessoas que já tinham ali um contato comigo, né? Em algum momento, ou então mentorados, na verdade, aqui todos os mentorados. E no início do ano, eu fiz um trabalho de levantamento de qual é o principal, na verdade, quais são os principais canais de aquisição de clientes. E aí, quando a gente fez esse levantamento, até com Rila, no trabalho de comercial que ela fez comigo, a gente viu que grande parte, chegou quase a 70% dos meus clientes, eles chegam por meio de indicação e networking. Então, o que isso quer dizer? E que é insight para você que está assistindo. Você tem a percepção de onde os seus clientes estão chegando? E aí, o que vem de responsabilidade? Se eu sei que o meu cliente ele vem por indicação, mas isso não é uma preocupação porque eu confio na minha entrega. Mas a gente precisa ter muito cuidado com o que está entregando. E a gente sabe que às vezes acontece de uma pessoa, uma situação, então sempre tá atento a quem você atende, porque são essas pessoas, e geralmente a propaganda ruim, ela é mais rápida, a pessoa diz, mas as pessoas também indicam o que gostam. Exatamente. Eu lembro que coincidiu de eu depois postar a foto com Marcela. Aí você falou, eu a conheço. Aí você falou, foi ela que falou pra mim de você. Aí depois Bacelar. E aí a gente vai vendo. Então eu deixo provocação pra você. Você tem noção de onde os seus clientes estão chegando? E outra, você é aquela pessoa que quando o cliente chega, você ofereceu um curso, um workshop, você fez, você tem ali realmente uma entrega que a pessoa ela sai com vontade de indicar. É que nem o TCN que você viveu. Eu vou contar isso aqui. Luiz viveu o funil do laboratório todo trocado, né? As etapas. Mas eu acho que coube pro teu momento. Que é o workshop, as pessoas saem de lá. Poxa, eu lembrei muito do meu esposo, eu lembrei da minha esposa, acho que eles podiam participar. Então, é você ter uma entrega que é tão bacana que faz com que as pessoas queiram que outras pessoas experimentem. E naquele dia do GoRN foi muito especial, porque aí veio você, veio Carla como mentorada. E aí é a outra
o outro ponto que eu vi de canal de aquisição, networking. Hoje, as pessoas, elas têm, algumas delas, né, as que não passam pelo nosso laboratório, talvez não estejam fazendo isso, que é, os lugares que você vai, você tem uma grande oportunidade de criar laços ali que podem resultar em vendas, sim, mas elas podem resultar em outras formas que você no futuro monetize, ou relacionamentos ali que possa te trazer alguma ação que você possa realizar, ou essa pessoa lembrar de você. E aí é o cuidado não é no networking, eu também acho um saco quando você tá no lugar e a pessoa já mal te conheceu, já quer te vender. Não é isso. É você saber ali se apresentar, contar a sua história, colocar as coisas para lá, né? E eu acho que a gente vê muito isso. E essa sua fala me remete muito isso. Quanto que é importante você passar pelos lugares e saber ali que, eu vou passar por aqui e eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. Porque tem gente que entra e sai de lugares despercebidos, gente. Como é que vai ser essa... Não somos nós, essas Não. pessoas. Engraçado que o Go RN, até agora, Sim. ele tá gerando É. conexões pra mim. Por quê? Uma das primeiras coisas que eu aprendi lá na mentoria foi isso. De você não ser interesseiro e sim interessante. Isso. Aí, pronto, só pra você ver, no Go RN você falou de Carla, né? Pronto, eu conheci Carla. Carla, por coincidência, ela foi fazer uma aula experimental no curso de oratória que eu fazia. Sim. Aí, qual foi a sala que ela foi fazer? Na minha. A sua. E nesse dia ela foi com uma colega dela, que eu me conectei com essa colega dela depois. E a gente, vamos dizer, iniciou conversas pra gerar negócios futuramente. Pode gerar? Pode. Como não pode, mas tá tudo certo. E desse GoRN, eu me encontrei na sexta-feira, no final da tarde. Eu me encontrei com um colega meu que é advogado. Uhum. A gente ficou conversando. Ele encontrou com outro colega dele que é advogado. E quando a gente entrava no GoRN, na parte onde tinha acho que tinha uma lanchonete, a gente sentou ali numa das mesas e ficou conversando. Conversando. Aí ele disse, eu tô até precisando de um contador, que eu tenho que arrumar algumas coisas lá na minha empresa. Eu digo, não, beleza, pega aí meu telefone. A gente trocou o telefone. Pronto. Depois desse dia a gente não se falou mais. Acho que no final de janeiro desse ano ele entrou em contato comigo. A gente conversou. E ele hoje é cliente lá da empresa. Uhum. Então, assim. Oportunidades. E assim, eu não vendi nada pra ele. Eu só fiz dizer, se você precisar de ajuda, qualquer dúvida, você pode contar com a gente. Porque você se colocou à disposição. Eu acho que é um dos grandes pontos que a gente precisa ativar na gente. E é o ser interessado ali por ajudar o outro de uma forma genuína. Então, muitas vezes, um papo que você troca com alguém... Eu sou a pessoa do abraço, né? E aí, eu chego num evento. Às vezes, eu tenho um dilema que é cruzar a parte comum do evento para chegar em um lugar que vai ter a palestra. Mas eu vou cumprimentando as pessoas que eu conheço e tal. Na cidade, como a gente mora em Natal, a gente está em Natal, gente, aqui no Rio Grande do Norte. Tem bastante gente, mas a gente já circula bastante e as mesmas pessoas, elas vão aos mesmos lugares. Então, a gente chega nesses eventos empresariais, já tem essas pessoas e muitas vezes essas pessoas nos apresentam novas pessoas. Então, ter isso, inclusive, como um exercício de você ser visto. Ontem mesmo, você citou o evento de ontem, que a gente estava num evento onde tinha ali 4 mentorados meus palestrando e outros mentorados, acho que devia ter mais uns 5 ou 6, na plateia, encorajando, sabe? Eu achei aquilo ali tão lindo ontem. Ontem eu cheguei em casa, eu falei assim, eu acho que o negócio tá dando certo, porque não é sobre mim, nunca foi. Então, ontem ver aquilo, aquele movimento, vamos juntar todo mundo, faz a foto, é algo que traz para mim um sentimento de missão, de dever cumprido, né? E isso você tem muito forte nessa questão de saber os lugares que você deve estar. Tem uma frase sua que eu não esqueço, que foi quando você veio pro Mastermind, então só para vocês entenderem, né? Que eu falei que o Luiz veio trocado no funil. Vamos lá, nesse episódio vamos falar do funil.
O funil do conhecimento é quando você começa ali a pensar quais são entregas que você pode levar para alguém, entregas educacionais. Esse podcast, por exemplo, é o topo, são entregas gratuitas. O Instagram é um evento que você faz uma palestra ali, as pessoas conhecem você de uma forma gratuita. Um movimento, mas tem que ter um porquê. Depois você vem para uma outra etapa, que é onde você cria de quem está do outro lado a vontade de falar, não, eu invisto nessa pessoa, eu vou lá fazer. Que nem a gente estava aqui vendendo o TCN para sua esposa, aqui antes do podcast. Então, assim, ó, vamos lá, vamos ver qual é dessa pessoa. Vamos ver se eu me conecto com ela. Só que o Luiz já pulou para a mentoria, que é o que muita gente vem depois do workshop. Mas por que eu falei, Luiz, vamos lá conhecer o workshop? Porque justamente para entender como que as pessoas se comportavam lá e entender quais que vinham para cá. Por que eu estou explicando isso? Pela fala que eu vou dizer aqui que me marcou sobre você. Thaís, eu não tô entrando aqui no Mastermind somente pela questão da mentora. Isso é um dos pontos. Mas eu também tô querendo acessar o seu ecossistema. E isso é muito massa. E quando você já vem com uma percepção, e assim, em vez de achar ruim, eu achei massa. Eu falei, porque é a ideia. E mais, quando você traz isso, você traz para mim, inclusive, a responsabilidade de criar alternativas para que vocês possam acessar. Ontem ali, por mais que não tenha sido nada meu, foi um evento de Aila, ela que fez, mas ali vocês se conheceram em determinada situação que faz com que vocês se encontrem. Mas você lembra dessa frase? Lembro. E o que tinha na sua cabeça naquele momento? Você olhou, fez assim, poxa, eu quero essa mentora, conheço esses mentorados dela. O que veio na sua cabeça estrategicamente? Porque é o seguinte, tem gente até que, quando você fala de indicar, tem gente até que não gosta de indicar de nada. Porque se acontecer alguma coisa, tem gente que diz, mas você me indicou fulano. Sim. E assim, pronto, isso tudo é conhecimento que eu adquiri na mentoria lá em São Paulo. Porque você tem que estar... Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Como o Thaís falou, a gente tá em Natal. Em Natal é uma cidade grande, mas não é uma cidade tão grande, por exemplo, como Recife, como Fortaleza. Uhum. Então, em todo canto onde a gente vai em eventos corporativos, normalmente tende a estar a mesma pessoas. E o empresário ainda tem... Muitos empresários ainda tem um erro pensando que você compra da empresa. Não. Você compra da pessoa. Por mais que seja... Eu não tô falando de uma Coca-Cola, mas... Que é uma empresa global. Mas depende do meio aonde você tá... Você não tá comprando a empresa da pessoa. Você vai estar comprando a pessoa. Quando eu vim pra cá com o Thaís, eu não comprei o laboratório do Expert. Contratei o serviço de Thaís. Como muitos clientes que chegam lá na nossa empresa, não vão contratar o Uniconte. Estão contratando os serviços e o know-how, a experiência de Luiz Roberto, da equipe dele. Então, é isso que a gente às vezes tem que ter em mente, porque as empresas são feitas de pessoas. E nós somos a nossa marca. Exatamente. Quantas empresas aí que se acabam porque o dono, ou um CEO, ou um diretor muito importante tem alguma fala errada, tem algum posicionamento que para certo momento não é devido. Isso. E aí acaba a reputação, ó, assim. O que você leva às vezes anos para construir, você se destrói em segundos. E assim, não preciso ir muito longe não. Só o que tem aí na internet são casos que você pode pesquisar. Isso. Então, quanto mais você tiver inserido em ambientes que outras pessoas possam validar você, para você isso é extremamente importante. E como foi entrar nesse ecossistema? Foi bom. Assim, tá cercado de pessoas que você já conhece, que já tinham validado. E o que Thaís faz é instigar a gente. Porque todos nós temos algum tipo de conhecimento que a gente pode transmitir para alguém. Seja através de como ela mesmo já disse, através de um livro, de um podcast, de uma palestra. E às vezes esse conhecimento não é nem um conhecimento técnico da sua profissão. Sim. É algo da sua vida que você passou, que você superou, que você pode comunicar para alguém. E aí, eu acho que então é a hora da gente contar sobre a palestra. Porque, assim, isso marcou demais. Olha só, em janeiro de 2023,
Luiz esteve num evento de contabilidade em São Paulo que mudou ali a mentalidade dele. 1 ano e meio depois, ele não só estava, e foi lá de novo, mas 1 ano e meio depois, ouçam isso, ele estava nesse evento, mas além de estar como participante, ele estava como palestrante. E aí, vou fazer que nem você. Antes eu vou contar o que veio. Gostei disso. Vou contar um pouquinho o que veio atrás. E aí eu lembro em uma das nossas mentorias, a mentoria personalizada, pessoal, a gente consegue ali entrar em alguns pontos, conversar algumas coisas que muitas vezes quem está aqui desse lado, como mentor, começa a suspeitar de algumas coisas que podem ser muito bacanas para o mentorado, mas que eu não posso ter a total responsabilidade de escolher. Então, Luiz, já que você já sabe, você repetiu lá no dia do Mastermind, quando você chegou para mim, eu vi muito a questão da contabilidade e tudo mais, mas eu sempre vi ali um cara que ia estar palestrando também com outros temas que iam motivar as pessoas, encorajar as pessoas. E aí, como que esse momento ia chegar, eu entreguei para a técnica do que a gente estava desenvolvendo e o que a gente poderia, daquele momento, fazer que você desse essa virada. E aí eu lembro que você veio e teria uma apresentação na escola de oratória que você faz, e aí ali era uma apresentação mais breve. E eu lembro que eu falei, não vamos fazer só uma, não. A ideia a gente vai construir. E aí você vai ter 2 versões. A versão Pocket, que você vai usar lá, mas tem essa palestra pronta. Lembra desse dia? Lembro. E aí a gente foi. Que, na verdade, a palestra é dele. Ele foi. E aí ele foi me contando, abrindo, inclusive, coisas muito pessoais, dores. Conta aí um pouquinho pra gente sobre o que é a palestra. Vamos lá. A palestra é sobre como eu superei a gagueira e virei empresário contábil e gravador de vídeos. Engraçado que você falou depois de 1 ano e meio depois, você estava lá palestrando. E não tinha me caído essa parte. Eu não tinha caído a ficha para mim. Eu digo, poxa, depois de 1 ano e meio. E assim, e quando começou isso ano passado, porque eu acho que no último encontro que a gente teve ano passado, começou esse movimento. Uhum. De ele chamar os mentorandos para palestrar sobre algum assunto. E eu me perguntava, no primeiro aí eu digo, gente, eu queria fazer isso, mas eu vou falar sobre o quê? Porque assim, da minha turma, eu acho que em termos empresariais, eu acho que eu sou acho que do Nordeste, eu sou um dos... O ano passado só tinha eu e uma de Fortaleza, esse ano tem mais gente. Eu acho que de lá, eu sempre me achei o mais inexperiente no ramo empresarial, né? Porque tem gente lá que tem empresa de contabilidade há 50 anos, que era do pai, passou pra ele. Sim. Então eu digo, gente, o que é que eu vou falar sobre Quando vai chegar a minha vez? Eu lembro que você comentou comigo, quando a gente estava no início do processo da mentoria, sobre essa possibilidade. Lá tem algumas pessoas que às vezes são convidadas, e ainda assim pensando como uma perspectiva muito distante, natural, porque você era novo ali no processo, né, com ele. E nesse meu tempo, quando eu comecei aqui com o Thaís, quando eu entrei no ecossistema dela, como ela fala, eu comecei a fazer um curso de oratória. Que foi, pronto, assim, 2023 foi um ano, pronto, de muito plantio, que agora eu comecei a colher algumas coisas. Que aí eu comecei a fazer um curso de oratória, e esse curso teriam 3 módulos, e no final de cada módulo, a gente tinha uma apresentação, né? Então, na última apresentação, eu decidi falar sobre isso, que eu acho que pra mim é muito representativo. Sim. Você que tá em casa assistindo a gente, pensa aí, você com alguma limitação, enfrentando essa limitação, quem já chegou até aqui deve estar notando que eu de vez em quando dou umas gaguejadas, mas hoje pra mim isso é assim, muito natural, e eu fiz fono, então assim, hoje, comparado com o que eu era 10 anos atrás, 15 anos atrás, assim, eu sou fluente. Você não Posso deixou dizer. e que isso te limitasse. Pelo contrário, foi em busca de formas de melhorar. Exatamente. Então, assim, quando eu vim aqui pra falar com o Thaís, e de todas as apresentações que eu fiz lá, dessas 3, foi a melhor que eu achei que eu me saí, e foi a que eu preparei mais rápida. Por quê? Porque quando eu vim antes, então a gente já tinha esboçado. Quando a gente começou a falar, que muita gente ainda não tinha um tema, eu já tenho o meu. Sim. E aconteceu, fiz a palestra, foi no final
final de maio, e agora, no meio de junho, eu tinha outro encontro lá em São Paulo. E eles passaram uma pesquisa, que eles sempre passam, né? Assim, falando sobre como ia ser o encontro, se a gente tem alguma sugestão para esse encontro, se a gente tem alguma, se a gente tem alguma restrição, alguma restrição alimentar, se a gente vai também. Uhum. Porque pode acontecer, de nada acontecer alguma coisa e você não ir. E perguntaram se eu queria palestrar, né? Eu botei sim, botei o tema. E aí, e a importância, assim, da gente estar minimamente preparado, porque preparado, a gente nunca vai estar. Sempre a gente acha que tá faltando alguma coisa. Sim. Quando Porque você a gente chegou, está em constante evolução. quando você chegou pra mim hoje, você tá preparado? Eu digo, tô. Aí, isso, eu ia palestrar na quarta. Na sexta de manhã, a pessoa lá entrou em contato comigo dizendo, Luiz, o seu tema foi selecionado, você ainda topa palestrar? Eu digo, topo. Ela disse, então pronto. Assim, veja, quando for, no máximo, segunda-feira, manda pra mim os slides. Imagina se não tem isso. Pronto, O desespero que ia ser. com certeza. Então, assim, eu já tinha uma base pronta. Foi a mesma apresentação? Sim e não. O tema foi o mesmo. Mas como eu tinha mais tempo, que Thaís falou de ter duas prontas, a primeira era no máximo 5 minutos. E a outra era no máximo 30. Então, eu tive que colocar mais alguns slides e consegui contar mais histórias. Isso, que a gente já tinha ali dentro do processo da mentoria, a gente faz esse mapeamento de histórias. Então, sempre é o que vai diferenciar. Pensa aí quando a gente vai para um evento que a gente ama aquela palestra. Com certeza são aquelas palestras que elas tocam a gente de alguma forma. E uma forma de tocar é quando as pessoas elas contam histórias. Então, quando ali tem a sessão onde a gente tem esse desbravar nas histórias do expert, é muito no sentido de que vocês tenham isso como um exercício, de sempre estar buscando histórias que podem ser contadas. E eu até brinco que às vezes é bom a gente até renovar as histórias, né? Então vamos renovar as histórias que vão ser contadas, às vezes essas histórias elas ganham novos formatos, novos significados, e é importante que a gente... mas é a minha história, eu vou lembrar, nem sempre a gente lembra. Quando você falou pra mim, e aí do meu lado aqui como mentora, dá satisfação disso. Primeiro, alguns pontos. Uma das coisas que me marcou muito no dia que a gente estava ali conversando sobre a sua palestra e chegamos a gente visualizando o slide de alguém com a boca tapada com esparadrapo. Aquilo ali para mim foi muito marcante, porque eu sei o quanto que aquilo tinha um significado maior e o quanto que ia impactar em quem estivesse ali assistindo e vendo você, vendo a sua superação e vendo uma imagem daquela. Então aquilo ali já trouxe um norte, porque também é esse poder de levar para as pessoas a possibilidade de caramba, qual que é o esparadrapo que está aí tapando sua boca, impedindo que você faça as coisas. E tem um negócio que eu não contei a você ainda. E aí tu vai contar assim ao vivo no ar? Sim, mas assim, não é... Eu sou uma pessoa que não acredito em coincidência. Assim, minha esposa tá aqui, tá aí, sabe. Eu não acredito que nada é coincidência, que não existe, assim, não existe por acaso, né? Quando a gente tava voltando da mentoria no primeiro dia, né? A gente tava conversando, aí uma colega nossa perguntou, gente, quem vai falar amanhã? Isso lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Aí eu disse, eu vou. Ela disse, Luiz, que legal. Qual o tema que você vai falar? Quando eu disse o tema, ela ficou branca, azul. Eu me arrepiei aqui. Você vai se arrepiar, você vai se arrepiar. Aí ela ficou verde, azul, branca, as cores do mundo todinho. Aí eu disse, o que foi? Ela disse, eu sou gaga. Ai, Luiz, sério? Eu também tenho esse mesmo problema que você tem. Que ela até brincou. Ei, se controla na palestra amanhã, que senão eu vou chorar, viu? Pega e leva amanhã. Aí assim, só em saber que uma pessoa ali, e segundo ela me disse, ela faz fono até hoje. Sim. Mas, então assim, saber que tem uma pessoa ali que, assim, de cara já ia se identificar, você já vai um pouco mais tranquilo. E eu vi, quando a gente fez, assim, que na palestra a gente faz contato visual com algumas pessoas, se deu pra ver que ela se emocionou. Porque com certeza. A gente acha que não é uma coisa... assim, tem algumas pessoas, como é o meu caso, que tem a gagueira por alguma situação. Mas é o que a gente tava comentando
acho que de ontem ou foi hoje. Mas várias pessoas têm vários bloqueios para poder falar em público. Sim, sim, a gagueira é um deles, né? Exatamente. E Você tem existem outros que timidez, você não pode ter são. Exato. você pode ter outro tipo de trauma. Então, assim, você levar você se mostrar, você se dizer que que uma pessoa conseguiu, que eu acho assim, todo mundo que conta um pouco da sua história, não tá contando a história para poder achar que é melhor que o outro, que é mais importante que o outro. Eu acho que todo mundo que conta alguma história de superação, seja em qualquer campo na sua vida, em qualquer situação, ele tá apenas passando um recado dizendo assim, gente, eu passei por isso e consegui. Isso. Então, quem tá aqui, ou seja, numa palestra ao vivo, ou seja, pela internet, você também consegue fazer o que você quiser. Mesmo assim, cada um com a sua, assim, cada um com a sua limitação. Eu não tô dizendo que você tem uma limitação de fala, que você vai pegar o celular e sair gravando, isso, aquilo, tudo. Assim, eu faço isso porque eu sou meio cara de pau. Sempre fui. Falei pra Thaís ontem. Por mais que eu seja contador e tenho que ter muitas conformidades, mas assim, para algumas coisas, mais na minha vida pessoal, eu não gosto. Eu gosto muito de quebrar as regras. Eu E briguei com aí ela. ele me trouxe o desafio de como incluir chiclete com banana na narrativa dele. E o América. Eu falei, vamos fazer. Como que faz isso de um jeito? E já tem uma reclamação pra fazer, E, viu, Thaís? Hoje. e a do shopping, pode contar? Qual delas? A do traje, eu falei, como é que vai Já. pro shopping? E eu já tenho uma reclamação pra fazer. Isso é brincadeira. Você viu toda de preto hoje, viu? Só pra me provocar. Não foi proposital. Culpa de Cláudia Regina que escolheu o look. Por- Foi mal. Foi mal. Porque é o seguinte, pronto, quando eu digo que eu gosto de quebrar algumas regras, eu quebrei logo o funil de venda de Thaís. Foi, já. Eu comecei pela mentoria, então eu já baguncei tudo. Já. Então, assim, eu sou aquela pessoa que você nunca diga, você não faz isso, não. Eu posso até não querer fazer, mas eu faço Mas aí que tá. só de sacanagem, só pra mostrar você. Eu faço. Mas, Luiz, isso aí, isso é o que você começou na tua fala hoje, uma das falas que você disse assim, as pessoas, elas não compram só da empresa, elas compram principalmente de quem tá ali, o empresário que tá à frente. Então, olha só, a contabilidade, uma coisa rígida, uma coisa tão numérica, uma coisa, né, e tal. E aí vem um cara leve, sabe, que curte chiclete com banana com a esposa, os dois lá atrás de trio elétrico, que tem a leveza, que traz isso. E aí a gente foi pensando, como é que traz essa leveza? Porque eu acredito no seguinte, a gente precisa ter coragem de ser quem a gente é. Eu digo que por muito tempo eu tive medo, ou então eu achava que eu tinha que entrar nas caixinhas que me colocavam, ou no que esperavam de mim, tipo, tem que estar de blazer porque tá todo mundo de blazer. Eu uso blazer quando eu quero, ou quando eu tô com frio. Ponto. Quando eu tiver que subir num palco, ou fazer o meu podcast, ou fazer qualquer coisa e tá com o braço à mostra, sou eu e eu vou fazer. Mas muitas pessoas, elas têm medo de ser quem elas são. Elas querem ser iguais a outras pessoas e aí fica aquele monte de gente chata, igual, sabe? É como se... E eu falo, olha, cada vez mais... É até a questão do podcast. Eu demorei para fazer, porque eu falei, só vou fazer um podcast quando eu tiver ali coragem de sentar e dizer, de fato, o que eu acredito, o que eu penso, lógico, sempre respeitando a opinião das outras pessoas, mas sabendo do que eu penso é importante. Então, essa leveza, quando você traz e a gente vai encontrando o tom, né? Claro, sendo estratégico, né? Mas isso aqui, quem vai ver nessa questão do visual e tal, que também é uma coisa muito minha. E a gente sabe que as pessoas se importam com isso, então a gente entra nessa e vai. Mas também vai ser a que vai me encontrar comigo descalço, na praia, descabelada, às vezes num story mais bagunçada. E pronto. Então tem gente que vai conectar e tem gente que não, e tá tudo bem, a mesma coisa com você. E aí uma coisa que me marcou muito desse evento de São Paulo, agora também essa fala, mas que quando terminou eu botei lá no grupo, né? E aí, pessoal, como é que foi? E você gravou o vídeo e assim, sabe? Eu fiquei muito feliz. Aquele vídeo dele entrando, Lisiane, com o microfone... Muito chique, né? Caramba, eu nunca palestrei assim, Roy. Que bom, que eu quero que os meus mentorados estejam lançando voos ainda maiores do que o meu. A minha pergunta é, como é que Você falou pra mim naquele vídeo, mas eu queria que você contasse para as pessoas qual foi a sensação. Rapaz, a sensação é maravilhosa, porque assim, foi o que eu falei um pouco antes, né? Todo mundo tem alguma coisa para contribuir
pra alguém. Sim. Não quer dizer que... Eu acho que tem umas 40 pessoas ali. Acho que tem umas 40. Não são as 40 que vão se conectar com a minha história. Porque talvez a pessoa não, assim, não tenha tido... Ela pode ter tido outras situações de conflito que ela teve que superar na vida. Mas talvez a fala não foi uma delas. Tá tudo certo. Uhum. Mas tem gente que vai. Tem gente que, pô... Alguém que tava lá, pô, mas eu não gravo stories ainda. Eu não gravo nem um Reels. Pô, mas se o cara ali grava, por que eu não posso gravar? Isso. É isso que a gente, assim, é isso que quando eu tava, que quando eu criei essa palestra, tanto lá pro curso final, lá pro curso de oratório, como lá pra mentoria, foi com esse sentido. Não, eu não sou super-homem, não sou melhor que ninguém. Assim, eu acho que apenas tem uma história que eu acho que pode servir pra alguém. Inspirar, né? Se dizer, pô, o cara ali consegue porque eu não consigo. Isso. Entendeu? E eu acho que é muito do que o mundo tá precisando. Isso da palestra, eu costumo dizer o seguinte, que em algum momento da vida, tem gente que quer muito ser. Essa historinha, infelizmente, acontece muito. Tem muita gente que ela quer ser convidada para palestrar. E aí, você estava até contando que sua esposa, Lisiane, palestrou essa semana, né? Foi. Olha, veja se você não concorda que isso acontece. Tem muita gente que tem vontade, ou então sabe que tem um potencial de palestrar. E aí, um dia chega o convite. Como chegou para você? Passou um formulário, aí a pessoa falou: Olha, Luiz, você tinha o quê? 3 dias para organizar? Assim, menos que 3 dias. 2 dias. Eu tinha sexta, vamos dizer, sexta Era tarde. e tinha que segunda de manhã entregar. Sexta tarde, sábado e domingo. Porque, Pronto. assim, na segunda eu ia. Assim, Você já ia viajar. Não, assim, tinha mastermind. assim, eu tinha as coisas pra fazer durante o dia e às 4 horas eu tinha mastermind. Pronto. Que foi quando Thaís soube da palestra. Então, assim, eu não tive muito tempo pra preparar mais coisa. Mas muita Mas gente deu pra não adaptar o que tem. já tinha. Mas aí é esse ponto que eu quero trazer. Muitas vezes, a maioria das vezes, a oportunidade chega sem você ter muito tempo para preparar. Ninguém faz um convite para alguém que a gente ainda tá ali se posicionando com um mês antes. Não, eu ia me bater. Geralmente esses convites, eles chegam ali, tipo, semana que vem, daqui a 3 dias, é uma coisa que vem uma oportunidade. E aí, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas têm a vontade, mas o convite chega e elas dizem não. Elas dizem não porque elas não estão preparadas. Elas dizem não porque elas não pararam e não mapearam as histórias delas. Elas não sabem que elas poderiam ter uma mensagem para passar. Então, eu sempre repito isso. Todo mundo, vou falar até para aqui para a câmera, todo mundo que é especialista em uma área e tem dentro de si o desejo de um dia ser convidado para palestrar, tem essa palestra pronta, se possível já com os slides prontos, porque o convite vai chegar e você corre o risco de dizer não. Você corre o risco de dizer não porque você vai falar, não vai dar tempo. Aí você vai botar milhares de desculpas. Aí você vai lembrar a verdade que você tem que trabalhar, que não sei o que e tal. E que aí ninguém vai para uma palestra inseguro. E a insegurança, ela é muito pautada quando você não parou para organizar, porque o planejamento traz a segurança. Só que esse planejamento não pode acontecer quando você fizer o convite chegar. Então, naquele momento, você disse sim, porque falou assim, não, isso aqui é só questão de tempo. Pronto, e assim, eu gosto muito de ler. E eu tô lendo agora aquele livro TED, que é Sim. sobre as palestras TED. E tem uma parte muito interessante, que assim, é uma coisa que eu vou levar, assim, que eu já levo, que meu professor lá do curso de oratória, até mandar um abraço pra ele também, Tiago, eu sei que você vai ver esse podcast. Se eu tô aqui também, a culpa também é sua. Tiago Barros? Tiago Barros. Irmão de Priscila Barros. Então, um beijo em Tiago, um beijo em Priscila. Porque Tiago me ajudou muito lá no curso de oratória. Se eu tô falando um pouco mais devagar aqui, é graças a ele, que foi uma das coisas que ele mais bateu na minha tecla. E uma das coisas que no livro ele bate muito na tecla é que você tem que ensaiar a sua apresentação antes. Sim. Assim, seja com um familiar, com um amigo, para ver se o que você quer passar, se o que você quer dizer, essa pessoa vai conseguir captar. Então, assim, já escutou esse ditado, já escutou essa fala quando eu digo que às vezes a gente quer que as portas se abram pra gente. Mas às vezes elas não vão se abrir ou vão demorar para abrir.
E eu tenho um ditado que eu levo também pra mim, que é quando a porta não abre, você arromba a porta. Porque, por exemplo, isso aí é fato, pela história que a gente contou, eu só tô aqui hoje falando nesse podcast porque eu tomei a iniciativa lá atrás. De passar uma mensagem no Instagram, Thaís, Thaís, eu conheço Bacelar, conheço Zélia, conheço Bacelar. Eu sei que você tem uma mentoria, como é que faz, como é que funciona, entendeu? É o que você falou, é a pergunta que às vezes a gente quer fazer e não E não faz. faz, por receio, por medo, sabe? Então, as oportunidades nessa linha do que você acredita e eu também, a gente deve criá-las. Aí eu sempre faço a brincadeira no TCN que eu faço. Aí o pessoal fica já assim, gente, estão batendo na Mas porta. não entrega o TCN, não. Então só você vai saber só se você vier pro TCN, porque lá no TCN, pessoas batem na porta, oportunidades batem à porta. E aí você decide, abre ou não abre a porta. Então, isso é muito pra gente. E eu tenho muito essa percepção. E aí, Luiz, olha só, a gente começou contando algumas histórias. Quantas histórias contamos aqui? Depois aqui a gente falando dessa questão desse formato, dessa possibilidade de palestrar, além do trabalho que hoje você já faz dentro das empresas, né, de acompanhamento dessas empresas. O e-book, que esse e-book já está pronto, né? Já. Ele também vai sair. Só não mostrei a você ontem, porque ontem a gente não... Ontem a gente estava Sim, no... ainda tem uma história pra contar. A gente tava num evento ontem, né? Mas ontem, ontem tava marcada uma mentoria nossa. no horário. Eu vinha no horário pra mentoria. E um dos palestrantes lá entrou em contato comigo, mandou o fly e disse: Luiz, bora. Aí eu falei, amigo, eu não vou, porque nessa hora eu vou estar com o Thaís. E eu tava com ele. Só que eu não sabia que essa jovem estava com ele. Aí ela manda um áudio. Já está desmarcado. A gente marca para outro dia e a sua mentoria vai ser assistir a palestra. E tudo bem. Pois, porque um dos pilares do mentor, que está dentro, é a gente estar ali no sentido de dizer, olha, se eu estou trabalhando, incentivando que você palestre e eu não sou capaz de sentar na tua plateia, que sentido faz? Com certeza. Então eu falei, Luiz, então vamos. E eu nem tinha visto que vocês tinham conversado. Ele, Thaís, você vai? Eu fiz, caramba, eu tenho uma mentoria. Quando eu abri a agenda, eu vi, Luiz, eu falei com ele, ele disse que não vai. Eu falei, pois vamos nós dois. Aí eu mandei o áudio. Porque que bom que foi a gente. Imagina ali, só não ia estar nós dois. Tá todo mundo. Ia estar todo mundo e a gente não. Então, são coisas que a gente vai construindo esse senso que você respondeu hoje no grupo, senso de comunidade. E aí, Luiz, olha só quantas coisas a gente vai contando. Então, tem o e-book para sair. E sempre quando a gente vai caminhando para o final, caramba, passa muito rápido, a gente chega na fase do podcast que é experimento. Então, com você, eu falei, eu tô curiosa pro que vai sair. Por quê? A gente chega aqui, a gente vai criar, vai lançar algo juntos, certo? Criar dentro de um formato. E aí a gente vai do que eu conheço de você, sendo sua mentora, e você também do que conhece de mim. O que é que nós poderíamos unir de conhecimentos e lançar no mercado como um formato educacional? E aí a gente pode ir pensando em algumas possibilidades. Pode ser uma solução que vá para o online, pode ser uma solução para o presencial. Eu sempre respeito muito o momento do mentorado e o momento ali do que você gostaria de fazer. Presencial. Então, porque eu vou nos dois de boa, né? Na vibe de palestra. Você chegou de São Paulo, né? Tá, então tá, presencial. E aí vamos pensar, seria uma coisa mais... vamos pensar em algo para um público maior, uma coisa mais focada, o que você imagina? Eu acho, tem uma parte da minha palestra que até eu vou mandar um vídeo pra você, eu até esqueci, eu vou mandar pra você e ainda vou mostrar pra Lisiane. Onde eu falo que a gente que é empresário, a gente tem uma importância muito grande na vida de um colaborador. Muito grande. Tanto pro bem, assim tanto pra fazer com que ele cresça, como pra travar ele. Verdade. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu sou a prova viva. Na primeira empresa que eu trabalhei, né, na primeira empresa de contabilidade, eu falei que lá atrás, hoje eu sou muito melhor em termos de fala do que lá atrás. Porque lá atrás, essa empresa me ajudou pagando meu tratamento de fono. Eu sei essa história. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente pode criar
algum curso, alguma palestra de conscientização, entendeu? Eu não estou dizendo aqui que a gente, vai ser todo mundo igual, empresário, colaborador, não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo do olhar do empresário, dele ser um pouco mais humano, dele trazer isso para um colaborador, entendeu? Por exemplo, será que se você não, será que, claro, respeitando os limites financeiros da empresa, assim, respeitando o caixa da empresa, porque uma coisa que eu aprendi também lá em São Paulo, na mentoria, a empresa, ela é mais importante do que qualquer pessoa, até do próprio dono. Porque se por acaso acontecer algo com o dono, a empresa tem que continuar, entendeu? Então, assim, é de você ter uma visão de trazer o seu colaborador para perto de você. Eu vou dar um exemplo. Será que sua empresa tem condições? Será que se você comprar uma cesta básica e dar para aquele colaborador de, de um carro mais de um cargo mais baixo, será que essa cesta básica para ele no mês não faria uma diferença? E quanto esse cara não ficaria vai ser agradecido? Eu digo isso porque no dia que eu cheguei em casa, acho que eu já contei essa história a você. No dia que eu cheguei em casa dizendo que a empresa ia pagar uma parte do meu tratamento de fono, acho que me chorou em 5 minutos. Você falou. Então, assim, foi uma atitude da empresa que não impactou só a mim, impactou minha mãe, impactou minha família. Então, assim, eu acho que a gente, como empresário, a gente tem uma responsabilidade social muito grande. Como, por exemplo, você pode chegar, como você tem na sua empresa Edson. Se Edson fosse uma pessoa que toda vez que chegasse pra você com uma ideia, com uma sugestão, você fosse podar ele, você dissesse, não, isso aí não dá certo. Não, isso Ia não dá deixar de certo. falar. Ele ia chegar uma hora que ia dizer, não, também não vou dar mais ideia não. E ele ia levar isso pra vida dele todinha. Então, a gente pode criar um evento, um e-book, algo do tipo, quer dizer, não é nem um e-book, a gente já disse que ia ser presencial, tentando mostrar esse lado mais humano das empresas. Eu tenho um nome já para palestra. Ótimo, Um olhar além dos números. fechado. Ah, olha aí. E aí fala o contexto, porque aí entra, porque lembra que a gente sempre também tem que ser estratégico no contexto do teu conhecimento do que você tem ali de contabilidade, e aí a gente quebra a expectativa das pessoas quando você entra na questão do olhar humano. E esse seu exemplo, quando você me contou, eu me emocionei e pude sentir ali a emoção que a sua mãe sentiu também. Porque é esse olhar, é você estar ali, ter a percepção de que quem está ali, eles tinham duas alternativas. Fazer de você um profissional ainda melhor no futuro, ou então deixar você uma pessoa totalmente encorajada e assim, não vamos nem deixar. Eu lembro da história que você tinha nessa época que atender telefone. Não era? Era por telefone. Era. Então podiam fazer o quê? Não, vamos demitir ele, porque não cabe. Ou então trocar e mexer com tua autoestima. Então, é interessante o quanto que a gente é capaz de impactar. Lembrei uma história que aconteceu comigo semana passada. Eu estava na academia. E aí, porque eu vou à academia, treino com carisma ou sem carisma, o Luiz também, nem sempre com carisma, mas a gente vai. Assim, tem dia que o carisma tá lá embaixo, mas... Tem dia que o carisma tá baixo. E mas eu semana lá... que vem, com certeza, o carisma vai melhorar bastante. Pois é, então você que não sabe, siga nas redes sociais, você vai entender essa história do carisma. Mas voltando. E aí eu tava lá na academia, e enquanto eu conversava aqui com Jennifer, né, com a personal... Aí uma menina de uns 22 anos, 20 e poucos anos assim perto, aí ela levantou assim a cabeça e fez assim: "Você é Thaís?" Aí eu fiz: "Sou". Ela: "Reconheci você foi minha professora". Eu dei aula de inglês no Senac por 10 anos e lá eu dava aula para adultos e para crianças e adolescentes. Quando é adulto, geralmente eu olho e eu lembro. Mas quando era criança, mudou muito, né? Aí eu fiz faz mais ou menos, faz um tempo, né? Ela, não, foi no Teams Zoom. Eu fiz, qual é o seu nome? Ela, Bia. Aí ela, Thaís, a gente ainda lembra de você, porque nossa turma seguiu junto por um tempo. A gente tem um grupo no WhatsApp e a gente fala de você lá e lembra. Aí disse que fez até brincadeira, que era como se eu fosse a Branca de Neve, tinha as professoras que eram as bruxas. Eu fiquei me achando a princesa, né? E aí, quanto que você marca? Eu poderia ter marcado todas aquelas crianças de um jeito também não tão bom.
E aí, quando ela falou, eu fiz... Aí segui, tá fazendo psicologia e tal. Não por mim, mas com certeza a gente vai deixando as marcas, né? Então, como professor, como empresário na vida dos colaboradores. Então, eu acho que isso aqui é algo que dá pra lançar. Será? Vamos olhar aqui pra essa câmera aqui, Luiz. Será? Você, olha aí, você que tá assistindo a gente. Você assistiria uma palestra, um olhar além dos números com Luiz e comigo? Você iria, Elisiane? Você acha que... Pois então, se vocês disserem que vocês iriam também, quem sabe a gente faz. Tô querendo, eu acho que vai rolar um evento aí, viu? Depois de ontem eu fiquei tão mexida, porque aí, né, vamos lá, mas vamos lá que é segredo, segredos aqui. Luiz, o que é bom, passa rápido, né? Maria, pra mim tinha só meia hora de bate-papo. Quase 1 hora de bate-papo daqui a pouco. E aí eu deixo aqui, eu queria muito que a gente ainda aproveitasse alguns minutos, porque eu vejo muito isso do encorajamento e tudo mais. Queria que você falasse para as pessoas ali, um pouquinho até da fala que tem lá na tua palestra, desse encorajamento, né? O que tá... Porque a gente hoje olha para o mundo e as pessoas estão assim, sabe, vivendo no automático, deixando de acreditar no sonho. Quando chega assim na nossa idade, eu acho que a gente está na melhor idade, cara. Eu falo fazer 40 anos e eu posso ainda fazer tanta coisa, porque a gente agora tem umas coisas que não liga mais, sabe? Então a gente sabe o que de fato é importante. O que restringe ainda, né? E o que... Então eu queria que você falasse, se quiser até olhar direto ali para a câmera, deixando ali esse encorajamento para as pessoas. Tem um autor que eu gosto muito de ler, chamado Napoleão Hill, que essa frase está na minha palestra. Ele tem uma frase que ele diz: tudo que a mente é capaz de conceber, ela é capaz de realizar. Então, se você tem um sonho, independente qual sonho que seja, e tem alguém ou alguma voz dentro de você que você não consegue, tapa os ouvidos, não escute a sua mente e vá em frente. Porque se você concebeu na sua mente, você consegue realizar. Não deixe que ninguém nem nada, primeiro, diminua você, nem diminua seu sonho. Muito massa. E uma das coisas que eu trago muito forte de você, e você é um exemplo disso, e é algo que eu acredito muito, é no poder da ambiência. A gente saber, hoje tem tanta oferta, tanta gente, tanta coisa, e a gente selecionar com quem e onde eu quero estar. E também com quem e onde eu não quero mais estar. E dizer esses sims e esses nãos mudou a minha trajetória e também, com certeza, mudou e tá mudando a sua. Com certeza, absoluta. E aí, pra gente ir fechando, eu queria que... Tem uma fala que você diz assim, Thaís, ele faz uma brincadeira, que é assim, quando vamos renovar o Mastermind, ele falou que é contrato vitalício dele, né? O quanto que é bom, Luiz, a gente tá perto de pessoas, né? Então, lá atrás, quando você vem, se conecta, e o quanto que você também hoje já se vê nesse lugar. Eu queria que você dissesse o quanto que você... Qual é a satisfação do Luiz que hoje também, em maior escala, ajuda outras pessoas? E tem pessoas hoje que querem estar... É o contrário, o jogo tá virando. Que querem estar perto de você. Assim, eu acho que... Eu não vou dizer que não... É uma satisfação pessoal. Assim, a gente tentar ajudar, a gente tentar impactar uma pessoa que seja a se transformar, a se melhorar, acho que já tá... Eu acho que é como Lisandro diz muito. A gente não veio aqui na Terra só pra comer e dormir, não. A gente veio pra... no TCN, viu? A gente veio pra evoluir. Então, eu acho que a nossa evolução passa muito por esse... Passa muito por isso, pra gente tentar passar pros outros as nossas experiências, o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, e tentar encurtar o caminho dos outros. Meu querido, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu Muito obrigada. sou muito grata por você. Como você falou, não existem coincidências. Então, em algum momento Deus manda você aí para o nosso time. Acho que a gente ganha muito, muito. Eu tenho certeza que cada episódio desse, e assim, e até eu vou fazer um esclarecimento aqui com os mentorados, gente, tem coisas minhas que é muito de sentimento e de intuição. Então, eu não criei uma lista de preferidos de uma coisa. Mas no dia que o Luiz me contou isso, eu falei, cara,
vamos pro podcast, porque assim, eu fico arrepiada. E na hora eu disse, aceito. E ele já aceita, já tô com a roupa de ir. Então, assim, é aquela oportunidade bateu, vamos pegar. E assim, é isso. Então, cada pessoa que tá sentando aqui, eu sinto que eu devo convidá-la. Então, tipo, eu não sei quem ainda vem no próximo. Então, eu tô me deixando mover, porque eu sei que aqui tem um propósito maior. Então, muito obrigada. Obrigada, Lisiane, também, por estar aqui. E o que eu digo é, vamos continuar gerando esse ecossistema forte, encorajando as pessoas, porque a gente tem muita coisa. E esse aqui, um olhar além dos números, quero essa palestra, viu? Vamos fazer. E já vou até dizer pra onde que a gente vai usar ela, ó. Acho Já... até imagino onde seja. Muito bem. Então, para finalizar, quero reforçar aqui, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve aqui no canal. A gente vai deixar aqui embaixo, então, também todas as redes sociais do Luiz também, para vocês chegarem. Também, o e-book também estando pronto, a gente já pode colocar também. Sim, claro. O link aqui na descrição. Mais uma vez, o meu grande agradecimento a toda a equipe aqui da P9 Comunicação, Thaís, o Thiago, Arthur, tem um que eu sempre esqueço o nome. Como é teu nome mesmo? Qual é o nome do... Andrei, até o dia eu vou memorizar. Um beijo em todos vocês e muito obrigada. Bye, Moni, Sanzia, meu carinho, meu agradecimento. Cláudia Regina, minha amiga querida. Fernanda Moura, muito obrigada. Cíntia, da AWJ Semijoias, muito obrigada por tudo. Se você gostou desse episódio, encaminha para alguém para que possa assistir. Se você quer assistir essa palestra, coloca aqui também e já segue. Luiz, suas palavras para a gente finalizar esse momento. Gratidão. Somente. É só o sentimento que eu tenho. Gratidão. Um brinde, então, porque venham muitas outras palestras. Palmas, né? Olha aí! Que massa! Obrigada. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Lab Expert. Deixa eu fazer um pouquinho de suspense. Nessa bancada, a gente ia falar o que viesse assim mesmo no nosso coração. A cada novo episódio, um novo experimento. Esse episódio não pode demorar muito para ir ao ar, que, ó, no meu coração... Ixi, é do lado, errei o lado do coração, ó. É desse lado aqui. A cada novo episódio, um novo tema. Ixi, eu fico impressionada como o tempo passa com um papo bom. E eu sei que daqui, acho que a gente vai pra TV, hein? 3, 2, 1...